Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A Câmara de Juiz de Fora, que hoje tem 19 parlamentares, passará a ter 23 em janeiro. O Legislativo será composto por representantes de 13 legendas. Serão 18 homens e 5 mulheres. Estamos conhecendo a trajetória de cada um deles. Hoje conosco, André Luiz Vieira da Silva, o vereador André Luiz, reeleito pelos Republicanos com 3.525 votos para o seu segundo mandato. Defensor das tradições cristãs e valores tradicionais da família, André Luiz tem 54 anos de idade e é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Em seu primeiro mandato, destacamos as políticas públicas para fortalecimento de projetos sociais voltados para jovens em situação de vulnerabilidade e combate ao uso de drogas. Vamos conhecer agora quais os projetos do vereador para este segundo mandato. Conosco nesta entrevista, a coordenadora da JF-TV, a jornalista Renata Miranda. Vereador, muito obrigada por estar aqui com a gente, parabéns, por esse mandato. E vamos começar pela curiosidade, O senhor já falou em outras entrevistas, mas queria que o senhor destacasse para a gente. O senhor foi eleito com 3.525 votos, 2 além do que era necessário, para estar aqui com a gente no próximo mandato. Conta como é que foi isso, como é que foi essa emoção. Foi muito forte, Primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, participando com você, Marisa, com a Renata, e poder falar com o público, com a população de Juiz de Fora. É sempre um prazer muito grande poder ter essa interação com a nossa população e falar um pouco do nosso mandato. Está se findando agora, os nossos 4 anos aí, e fomos eleitos com essa votação de 3.525 votos. E o grande burburinho da eleição foi justamente o fato de nós, por 2 votos, a gente conseguir a cadeira. Isso se deve ao fato de que a gente tem uma candidatura dentro da nossa chapa que está sob júdice, e ali são mais de 2.000 votos que contariam e, na verdade, não estariam se falando sobre esse assunto. Mas como a candidatura da Rose está sob júdice, então os votos dela não foram contabilizados e por 2 votos a menos nós não estaríamos aqui mais uma vez. Mas vale ressaltar que essa situação inusitada, ela chama a atenção para o valor de cada voto, Às vezes a pessoa pensa que o voto dela é insignificante. Durante as campanhas, há aquelas pessoas até que vendem o voto dela por R$50, R$100, sei lá quanto, mas a verdade é que o voto faz toda a diferença. Por 2 votos, então eu estou aqui. Então, cada um dos meus eleitores, cada um desses 3.525 eleitores que foram lá na urna, que digitaram 10-100, que deram voto de confiança para a gente, eles estão se sentindo mais do que nunca representados aqui na Câmara. Porque todo mundo que vem falar, os 2 votos são meus. Eu falei, é mesmo, fez a diferença. Mas você ficou sabendo no dia que foi dessa maneira ou isso depois que veio à tona? Como é que você ficou sabendo desse aperto aí na última hora? Na verdade, a gente ficou sabendo na hora, porque em tempo real a gente vai acompanhando, Como todo mundo faz, vai acompanhando. E a gente tinha ali o nosso núcleo do partido que acompanhava o resultado da eleição, e a gente ia fazendo esse cálculo já com os votos totais e com os votos separados, para saber se a gente entraria ou não. E como a situação ficou apertada, toda eleição, é bom lembrar que quando a gente tem uma votação expressiva, como a gente teve a do nosso colega Vitinho, e também do próprio Sargento Mello e da Roberta, que se somar dá a votação do Vitinho, então são 3 votações muito expressivas, isso naturalmente vai faltar em outros candidatos, porque o voto é o mesmo. Então o voto, ele é sempre o mesmo. Se ele vai para um, ele vai faltar em outro. Então, a situação ficou apertada para alguns, mas no caso a gente ficou acompanhando em tempo real. Então o coração ficou meio ali disparado na hora,
mas a gente teve a conclusão, a todo tempo a gente, pelo site do TRE mesmo, que a gente estava acompanhando, a todo tempo a gente esteve eleito ali até o final, mas a gente sabia que existia um risco muito grande por estar uma proximidade ali muito arriscada, mas a gente ficou sabendo na hora. E quem são esses eleitores do senhor? Porque, em tese, o senhor representa um segmento, que seria o segmento evangélico, mas, por outro lado, o senhor sempre afirma que o senhor está além disso, que o senhor é um representante dos eleitores, do eleitorado de Juiz de Fora. Então, quem é esse eleitor do senhor? Então, o nosso eleitor, parte dele são as pessoas que frequentam, principalmente a igreja que eu frequento, mas eu, principalmente no decorrer do nosso mandato, nós procuramos fazer uma política pública para a cidade inteira. Se você observar as minhas leis, são leis voltadas para o bem da população de uma forma geral. Várias leis que a gente vai abordar aqui ainda, que não tem um rótulo principalmente religioso, porque eu sou vereador da cidade inteira. Mas, respondendo à sua pergunta, parte desses eleitores, a grande maioria, são pessoas que nos conhecem do nosso dia a dia, que faz parte ali do nosso convívio, principalmente pastoral, e muitos desses eleitores também, parte desses eleitores também, são de resultado das nossas ações do nosso mandato, né? Que algumas ações que a gente fez, naturalmente foi gerando um vínculo de compromisso político, de amizade, né, por conta das relações que a gente vai criando, e isso acaba trazendo uma variedade aí no nosso eleitorado muito grande. Agora, é bem importante frisar que com a internet, então não existe nenhum território demarcado. Então, hoje em dia, nós temos pessoas que comunicam com as pessoas que são do meu segmento e que, às vezes, não tem nada a ver com o meu relacionamento, como em qualquer bairro, né? Se hoje você dispara, por exemplo, tem um vereador que ele é de uma localidade, aquela localidade costuma dar a maioria da votação dele. Mas se eu pegar e fizer uma publicação e marcar aquele bairro e patrocinar essa publicação, então eu vou estar comunicando com todos os eleitores daquele suposto vereador. A rede social fez diferença na sua campanha? O senhor sentiu dessa forma? Com certeza, com certeza. Para o bem, em um determinado momento, e talvez para o mal, porque eu poderia ter utilizado ela de uma forma melhor. Eu já ouvi entrevistas do senhor, né, voltando à questão dos 3.525 votos. O senhor não foi o menos votado na casa, a gente tem aí cerca de 5 vereadores, né, que tiveram votações menores e conseguiram se eleger, mas o senhor falava que a partir de janeiro zera tudo, né? Não importa se foram 15 mil, se foram 3 mil, como é que o senhor vê isso? A questão da responsabilidade da vereança aí, que será a mesma a partir de janeiro. Fala um pouco dessa importância aí de representar esses mais de 3.500, mas também de estar falando um pouco com a comunidade dessa responsabilidade aí. É muito importante você tocar nesse assunto, Marise, porque essa votação ela é importante para você ganhar a eleição. Muito importante, você trabalha para ganhar muitos votos e tal. Quando a gente vai fazer uma análise dos nomes que são postos para disputar uma eleição, a gente percebe que tem pessoas que têm uma relevância na sociedade, com trabalhos concretizados, pessoas de renome, mas que quando vai para a urna, por um motivo ou outro, se decepcionam, assim, assustadoramente com o resultado das urnas, porque não é fácil. São pouquíssimos os candidatos que têm acima de 1.000 votos. Quando você passa para os 2.000, diminui ainda. Quando você chega pode fazer uma análise. Quando chega na época na fase dos 3.000 para cima, aí é que reduz mesmo, é um número muito reduzido para que se tenha uma votação como essa. Então, esses 3.000 votos não são poucos votos, são muitos votos mesmo, e que a gente valoriza cada um desses votos. Quando chega aqui, a partir do momento que chega aqui, zera tudo, e o peso da caneta, que a gente costuma usar esse termo, ele é o mesmo. Por exemplo, eu não fui o menos votado, mas até a da pessoa que foi a menos votada, aqui dentro ela não é menos importante. Eu nem sei quem foi o menos votado, mas também não faz diferença, porque a partir do momento que sentou na cadeira, o peso da caneta é o mesmo e a responsabilidade perante as ações, perante a sociedade, ela passa a ser a mesma. Então, eu sou vereador, mas eu não sou vereador dos 3.000
525 eleitores. Eu sou vereador dos eleitores do Melo, dos eleitores da Cida, dos eleitores do Vitinho, como ele também passa a ser vereador dos meus eleitores. Então, na verdade, nós somos vereadores daqueles que não se elegeram. Então, os candidatos que tiveram os eleitores que depositaram a confiança nele, mas eles não se elegeram, eles não têm um representante em tese deles aqui na Câmara, mas nós somos representantes deles também. Porque nessa disputa nós assumimos essa responsabilidade. Então, a responsabilidade dos 23 vereadores é sobre toda a cidade, é sobre toda a população de Juiz de Fora. Então, é nesse ponto que a gente fala que quando chega aqui, zera tudo e todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo valor. E sobre esse peso que o senhor dá para o papel do vereador, o senhor abraçou causas aqui na Câmara e defendeu e representou, participou de comissões importantes, né, Marisa? Acho que vale a gente já começar a adiantar, entre elas a do orçamento. O senhor sempre gostou de discutir o orçamento aqui na Câmara, estamos nessa fase de discutir já o planejamento para os próximos 4 anos, do ano que vem. O que a gente vai poder esperar para a partir de 2025 em termos orçamentários? Então, primeiro dizer que assim que eu assumi aqui a cadeira nesse mandato que a gente está findando agora, eu conversei à época até com o vereador Juraci, que era o presidente, eu falei assim, eu gostaria de assumir a presidência do Orçamento e Finanças. E houve até assim, um certo questionamento por conta do nosso interesse. Mas é que eu entendo que é a comissão mais importante da casa. A gente administra um orçamento, agora chegou na casa a LOA para 2025. A gente administra um orçamento de 4 bi. Agora 4,1 né? 4,1. Uhum. Então, é muito dinheiro. Então, não existe política pública sem recurso. Todas as reuniões que eu participo lá no Executivo, quando vem as ideias brilhantes, eu falo, está tudo muito bonito, mas de onde vai vir o dinheiro? Porque esse é o ponto. Você, para fazer a política, você precisa do orçamento, você precisa do recurso. Então, quando a gente assume a presidência da Comissão de Finanças, e aí a gente teve a votação dos pares, a confiança dos pares no primeiro ano, o que foi muito legal é que nós tivemos a confiança dos pares no primeiro ano, fizemos um trabalho que todos aprovaram, e a gente termina o mandato como presidente da Comissão de Finanças, a pedido, inclusive, de todos os pares. O senhor ficou os 4 anos? Eu fiquei, um ano eu não fiquei, ficou o vereador Wagner de Oliveira. Uhum. E que fez um brilhante trabalho também. Mas, agora mesmo, dessa forma, foi quase que unânime a nossa recondução ao cargo. Então, os vereadores reconhecem o trabalho que a gente fez, que foi um trabalho que trouxe muito benefício para a cidade. No acompanhamento das ações do governo, principalmente na condução do PPA, da LDO e da LOA, a gente conseguiu implementar algumas ações novas que fazem parte agora do município, muito boa. Dentre elas, eu destaco, com a participação desse governo do Garotinho na Câmara, a questão da participação popular através de uma pesquisa que já está instituída. Então, a LDO, quando vem para casa aqui, ela recebe uma pesquisa de campo, e onde a gente recebe a opinião da população para discutir e para balizar também as emendas impositivas dos vereadores, para onde que eles vão destinar, ouvindo assim o clamor da população das suas necessidades. Não que o Executivo não faça antes de mandar as peças para cá, mas essa casa tem um papel de também fazer audiência pública, ouvir a população, até porque ela é chamada de Casa do Povo. Então, a gente tem essa grande vitória, que a LDO ela passa a ter mais um conteúdo quando ela chega nessa casa. A gente tem também o acréscimo que foi por nós estarmos ali à frente, né? Então, nós acabamos... na nossa gestão, nós acabamos conduzindo esse processo, que foi o aumento das emendas impositivas, que há uma discussão por uma falta de conhecimento do que são as emendas impositivas. Passou de 0,5% para 2%? 2%. Desde o início, quando a gente começou, que a gente assumiu, era 300 e poucos mil que cada vereador destinava. Então, hoje está em 2 milhões e alguma coisa.
Eram 372 mil, se eu não estou muito enganada. Hoje 2 milhões e 500, né? 2 milhões e 500. E por que a gente fez isso? Porque, primeiro que é legal. Então, a partir do momento que se tornou, que a gente teve essa opção de ter essa emenda na fatia de 2% do orçamento, então por que não colocar, já que é legal? A gente colocou. E porque ela democratiza ainda mais o orçamento público. Porque o vereador é que está ali na ponta da linha, lidando direto com a população, é ele que traz as demandas da população para levar para o executivo. E a gente percebe que, principalmente nessa gestão que está se findando, a gente percebe que foi algo muito positivo. Porque muitas coisas que não aconteceriam, não por má vontade do governo, mas por ter ele outras prioridades e, de repente, não ter aquele olhar para uma região específica onde um vereador tem interesse ali, ficariam de lado. E não ficou. Então, hoje, um vereador, ele pode não só legislar, como deve, legislar, fiscalizar o executivo, mas ele pode também indicar para onde vai ser investido. E isso, para o representante da população, ainda que ele seja representante da população inteira, ele tem ali as bases dele. Então, é muito importante para ele poder dar um retorno para o seu eleitorado. Então, a pessoa consegue, por exemplo, ter uma reforma de uma UBS garantida no bairro dele, ele consegue ter um investimento na escola do bairro dele, porque ele está destinando e aquele recurso não pode ser usado em outro lugar. Então, se eu botar uma emenda impositiva e disser que ela vai para UBS lá da Zona Norte. Então, não vai poder ir para outro lugar, porque aquele valor vai ter que ser gasto naquele lugar ali. E isso fortalece ainda mais o papel do vereador e essa responsabilidade, Renato, que você estava falando aí, que a gente tem, entendeu? E que a gente acaba sendo cobrado pela população. E essa peça orçamentária de 2025, de 4,1 bilhões, ela está vindo mais flexível? Como é que ela está vindo nesse dia? A gente já sabe também que tem uma outra proposta do senhor ali, que são as ações para criança na primeira infância. Como que está essa peça orçamentária? O que a gente pode levar para as pessoas que estão em casa? Então, o que eu posso adiantar é que nós recebemos ela no dia 30 de setembro, a gente está discutindo ela, tem um corpo técnico da casa, né, que discute junto com a comissão, eu presido ela, mas fazem parte dela o vereador Juraci Schaeff e também o vereador Julinho. Então, junto com as nossas assessorias todas, se reúne com o corpo técnico da casa e a gente começa a fazer uma avaliação para ver o que tem ali, se tem alguma coisa a ser acrescentada ou alguma coisa a ser retirada. Então, ela ainda está em fase de análise. E a população ela tem o acesso, porque ela está disponível no site da TV Câmara, e também ela tem a oportunidade de participar através da audiência pública, que inclusive nós teremos uma audiência pública agora na terça-feira. Terça-feira nós teremos a audiência pública às 3h, onde as pessoas vão poder participar também. Mas eu aconselho, se alguém tiver interesse assim, mais detalhado, até olhar na própria peça no nosso site. Aí, na audiência pública, o que a gente faz? A gente vai e aí a gente traz à baila algumas coisas que a gente percebe que está ali para que o executivo ele possa justificar. Então, se eu perceber que tem um recurso destinado para uma determinada área ali, que eu acho que não é relevante, e que está faltando recurso em uma outra área, que a gente considera mais relevante, então a gente questiona, principalmente na audiência pública, o executivo, que vem por completo, vem com o seu secretariado, vem com a secretária de Fazenda, com a secretária de Planejamento, vem para tirar todas as dúvidas. Para além da audiência pública, eles também participam das reuniões técnicas com a gente. Então, eu convoco eles para virem participar com a gente, para discutir conosco e tirar as dúvidas dos vereadores. Aí os vereadores também são convidados a participar dessa reunião. E também para discutir esses investimentos relacionados às emendas impositivas. Elas não são feitas assim, não, eu quero investir lá e pronto, acabou, o governo vai ter que investir. Não, nós abrimos um diálogo com o executivo para que
as emendas impositivas elas se tornem viáveis, entendeu? Aplicáveis. Então, se houver algum impedimento, a gente tenta resolver tudo isso através das reuniões para que, uma vez destinado, aquilo realmente se transforme numa política pública para beneficiar a cidade. Esse é um assunto longo, né? A gente vai ter que voltar nele no segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, vamos voltar, inclusive, para tocar na relação do Legislativo com o Executivo. Como é que vai ser a posição do senhor, né, em relação ao atual Executivo de Juiz de Fora? É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Estamos realizando a série com os vereadores e vereadoras eleitos e reeleitos para o mandato 2025-2028. Conosco hoje aqui nos estúdios o vereador reeleito para seu segundo mandato, André Luiz, do Republicanos. Quem começa esse bloco é Renata Miranda. Vereador, quando a gente fala de orçamento, não dá para conter um bloco só, né, Marisa? E a gente precisa esticar o assunto. O senhor veio para a Câmara, participa da Comissão de Orçamento, já mencionamos isso. Por conta disso, precisa ter um olhar muito criterioso em cima dessa peça orçamentária. E esse olhar criterioso, até que ponto ele interfere na sua relação com o Executivo? O seu partido não é da base de apoio da prefeita Margarida, reeleita, por sinal. Em tese, o senhor não é dessa base de apoio. E como que vai ser essa relação do senhor nos próximos anos e como que ela foi? Essa relação do senhor com o Executivo? Então, no início do mandato, Renata, a gente teve uma certa dificuldade, por não sermos do mesmo partido, talvez, e por não nos conhecermos politicamente. Então, de repente, houve uma certa preocupação, como se o nosso papel ali, o nosso interesse nessa comissão fosse de criar algum tipo de perseguição, alguma coisa assim, porque é o caixa, né, digamos assim, do Executivo. O orçamento é o que determina todas as políticas. Mas a nossa vontade de estar ali é justamente para desempenhar o nosso papel. O principal papel do vereador é o quê? É fiscalizar as ações do governo. E melhor do que fiscalizar é fiscalizar os recursos, como estão sendo gastos. Então, nós tivemos muitos embates, onde a gente sempre procurou ajudar o Executivo. Eu acredito muito na democracia, né? O sistema brasileiro que o brasileiro escolheu, que é a democracia, ele deve ser respeitado. Então, a prefeita eleita, ela é a minha prefeita também. Embora eu não seja do partido dela, eu não posso trabalhar contra o governo dela, porque se eu trabalhar contra o governo dela, eu vou estar trabalhando contra a sociedade. E são 4 anos. Então, eu critiquei sempre que tive que criticar, eu pontuei tudo que tinha que pontuar e que eu considerava que não deveria ser feito daquela forma, principalmente olhando pelo prisma dos recursos, do orçamento, e eu consegui ter algumas vitórias, eu consegui mudar, juntamente, claro, com a participação dos pares, a discussão, mas trazer a discussão de alguns pontos onde nós apontávamos ali o erro, né, das ações e que obrigatoriamente eles tinham que tomar outro rumo. E isso ajudou o município. Isso ajudou. Então, o papel nosso nós não somos do mesmo partido, mas não somos inimigos.
eu sou amigo da cidade e eu quero continuar assim. Então, todas as vezes que a prefeita precisou, ao longo desse mandato, do apoio desse vereador para alguma coisa que era boa para a sociedade, então eu não tive nenhum receio nem de pegar desgaste, porque tinha algumas ações que eram, de fato, complexas, como o fato do empréstimo lá dos 320 milhões, que depois nem precisou mais, mas à época o receio de muitos era o desgaste. Eu falei, não quero saber do desgaste político, eu quero saber se vai resolver o problema lá, se vai ajudar o pessoal de Santa Luzia, se vai ajudar lá a resolver o problema do córrego. E aí a prefeita, ela foi muito clara, olha, é complicado, não vou te falar que eu vou resolver o problema, mas eu vou mexer naquilo ali. Então eu falei, então pode contar comigo, independente do desgaste que vai vir ou não. Então o meu procedimento que eu pretendo ter com relação ao governo no próximo mandato é esse. É um procedimento de parceria para o bem da cidade. É claro que existem algumas posições ideológicas que são do Partido dos Trabalhadores que não tem nada a ver com as posições ideológicas do meu partido, que é o Republicano. E essas a gente vai continuar divergindo. E existem também algumas posições ideológicas que são pessoais, que são minhas, relacionadas ao que você falou no início do programa, que é a minha convicção de fé, o meu pensamento relacionado às questões morais, aos costumes. Eu sou conservador, entendeu? Então, essas coisas, para mim, são inegociáveis. E a prefeita sabe muito bem disso, o executivo sabe muito bem disso, mas a gente consegue se relacionar muito bem. Até porque eu entendo que a política é feita de diálogo, né? Então, se a gente dialogar... Já que o senhor tocou no assunto do diálogo, vamos fazer uma análise desse cenário que se desenhou no país, de forma geral, com o fim das eleições, um cenário que ficou de centro para a direita. Como que o senhor avalia esse cenário? Comemoro. Em primeiro lugar, comemoro, porque o meu partido, ele é de centro-direita, né? Então, a gente percebe que a população tá tendo esse olhar, né? Mas eu acho que isso também está muito relacionado ao momento que a gente vive. Nós já tivemos um governo de esquerda onde a economia estava a todo vapor e automaticamente a aprovação do governo foi lá em cima. Isso refletiu nas eleições municipais da época. E aí a esquerda foi dominando várias prefeituras. Então o fato do governo estar enfrentando algumas dificuldades, né, por conta de uma série de problemas que aí também não vale a pena a gente ficar discutindo aqui, mas o fato dele estar enfrentando algumas dificuldades, isso acaba refletindo nas eleições. Então, mas eu não sou daquele que pensa quanto pior, melhor, porque aí eu vou ganhar politicamente com isso. Isso não faz bem nem para o país, nem para ninguém, né? Nem para a própria pessoa que age dessa forma. Então, a polarização, e tanto a direita radical quanto a esquerda radical, a meu ver, ela não traz benefício para a política do nosso país. Então, eu acho que um pouco de flexibilidade, um pouco de diálogo, né? Eu acho que isso faz bem. Então, eu não posso pensar em política onde o meu adversário político obrigatoriamente tem que ser o meu inimigo. Não. Ele pode ser um adversário político e ser meu amigo. E a gente está discutindo. Quando eu estiver no poder, então sou eu que dou as cartas. Se eu perder as eleições e outro estiver no poder, eu tenho que respeitar a democracia e aceitar que é aquela pessoa que vai dar as cartas. Então a nossa visão ela é bem assim. O que a gente viu aí é que o país está caminhando para esse posicionamento. É um posicionamento muito ligado ao que eu penso de políticas públicas de uma forma geral. Nós falamos aqui de orçamento, uma grande preocupação, né, do senhor como vereador. Que outros grandes projetos, né, que outros assuntos, né, a gente pode considerar que foram prioritários nesse primeiro mandato do senhor? A gente já falou um pouco aqui da preocupação com a primeira infância, preocupação com as drogas, né? Fala um pouco disso, o que isso resultou, em que tipos de projeto, em que tipo de lei aqui para Juiz de Fora? Uma das leis, a Renata até tocou e eu esqueci de falar desse assunto enquanto a gente estava falando do orçamento. Uma das leis que eu considero mais importante
nesse mandato que está se findando, que a gente fez, foi justamente a lei que obriga o Executivo a incluir no orçamento, e está aqui na casa e eles estão cumprindo, mandaram um anexo, incluindo os investimentos na primeira infância. Por quê? Aí eu volto lá. Não adianta você falar que está cuidando da criança, não adianta você falar que a criança em Juiz de Fora é bem tratada se você não estiver realmente investindo, gastando ali com políticas públicas para o bem-estar da população dessa idade, que é a primeira infância de 0 a 6 anos. Então, hoje nós temos no orçamento um recorte dos investimentos que a Prefeitura pretende fazer para o próximo ano para a primeira infância. A princípio parece, né, só números ali. Mas a partir do próximo ano, como ela vai ter obrigação de mandar de novo, então a gente vai ter um comparativo do que ela mandou de investimento nesse ano para o que ela pretende investir. Obrigatoriamente, todos os governos vão ter que investir mais. E isso quem vai se beneficiar são as crianças, porque vai obrigar o Executivo a ter um olhar mais atencioso para as políticas públicas relacionadas à primeira infância. E aí, quando a gente fala em primeira infância, a gente está falando desde a maternidade, da creche, todas as ações que envolvem crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, essa é uma lei nossa e eu considero uma grande conquista. Ponto. Bem outro. Criança. Se eu for falar de criança, aí aqui na casa também, os vereadores até me deram esse grato prazer de ser o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, que também era um desejo nosso. Então, por 3 anos, eu fui presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. E o nosso mandato permeou muito, as nossas ações permearam muito nessa área, que é a área da juventude, da criança e do adolescente. Então, a gente teve algumas conquistas, foi o aumento de conselheiros tutelares, que a gente já bateu muito nessa tecla. Subiu de 3 para 5, né? Subiu de 3 para 5 conselheiros tutelares, que aumentou de 15 para 25 conselheiros tutelares. E que lidam sempre com temas muito delicados, né? Que são crianças que são violentadas, que têm ali os seus direitos violados. E trabalham para fazer valer o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso foi uma grande conquista, o próprio aumento de salário dele, a remuneração deles, se procurar que a região é a melhor que tem dentre os conselheiros tutelares. A gente destinou recursos também para essa área, para equipar todos os conselhos tutelares. A gente fez algumas ações voltadas para a criança e para o adolescente. Nos CAEEs, a gente construiu o primeiro parquinho ali, adaptado para crianças. Os CAEEs são as escolas que cuidam das crianças, né, com deficiência. E a gente construiu lá o primeiro parquinho adaptado e também destinou recurso lá para comprar material didático. A gente é uma área ligada ao esporte, mas que também está muito ligada à juventude. Nós somos os criadores da lei Bolsa Atleta. Eu, junto com o Tiago Bonecão, Tiago, à época, era o presidente da comissão de esportes. E aí a gente chamei ele para conversar sobre essa ideia que a gente teve, e a gente foi e criou essa lei. Hoje é um programa, já tivemos 5 editais, vários atletas estão disputando competições no nosso município, graças a essa lei, a esse programa que é fruto do nosso mandato. Então, se eu não ganho a eleição, eu já me sentiria, realizado, por saber que eu fiz uma política com responsabilidade e com resultados. O senhor criou também mais uma comissão permanente na casa, foi o projeto de lei do senhor, né, que virou lei, a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, né? Foi. Isso também foi uma guerra que a gente lutou aqui, porque existia um entendimento errado de que não deveria ter essa comissão, porque a casa não tem responsabilidade sobre as questões de segurança pública, que é uma responsabilidade
a priori do governo do Estado, né? E também do governo federal. Mas, hoje em dia, o município já participa, até através da Guarda Municipal, e a ideia que nós temos em relação à criação dessa comissão não é de combater o traficante, nada disso. A ideia era, e aí teve que haver ali muito diálogo com alguns vereadores que eram resistentes, a ideia é criar políticas públicas, principalmente para ajudar aquelas pessoas que, por algum motivo, entraram, às vezes até por aventura da juventude ou por frustração. A pessoa, às vezes, ela entra no caminho das drogas e no começo é uma maravilha, mas depois ela não consegue sair mais. É como se ela estivesse num labirinto. Um labirinto ali, a vida se transforma para ela um labirinto, ela não consegue mais sair das drogas. E as únicas pessoas que a gente sabe, o governo tem os CAPs, existem algumas políticas públicas, mas são muito precárias. Inclusive, nem existe o investimento nessa área, então, nem se fala. Muito pouco. Agora, quando se fala em dependente químico, o que as pessoas geralmente procuram? Eu queria achar uma clínica de recuperação para colocar meu filho, para colocar meu colega, para colocar meu pai, porque são as clínicas de recuperação que lidam com essas pessoas. Só que essas clínicas de recuperação, elas, na maioria delas, elas não funcionam de acordo com as regras do governo federal. Você está falando das residências terapêuticas. Então, antes eram clínicas de recuperação e, obrigatoriamente, elas tiveram que se tornar, para poder ter recurso federal e desenvolver as suas atividades, elas tiveram que se tornar comunidades terapêuticas. E essas comunidades terapêuticas, elas têm umas regras. E essas regras são muito difíceis de você cumprir quando você não tem recurso, quando você vive de um trabalho que você faz de forma voluntária. E a maioria das clínicas são formadas por instituições religiosas que fazem ali de forma voluntária para tentar ajudar aquelas pessoas que estão na dependência química. Então, a intenção de criarmos essa comissão é de pensar políticas públicas para poder ajudar essas instituições que são aquelas que estão dispostas a cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Está aí na nossa sociedade, está na casa. Você vai na rua, você vai aqui no centro da cidade, aí você vê várias pessoas ali que estão na rua e que não conseguem mais voltar para a sociedade porque se tornaram dependentes químicos. Tem aqueles que não querem nada com nada, que são até traficantes, tem gente errada ali, que tem que ser punida? Tem. Mas tem muita gente boa, gente de família que tomou um golpe da vida e que entrou no vício e não consegue mais sair, e que precisa de ajuda. Então, a intenção da comissão, da criação da comissão é essa, é pensar políticas públicas para ajudar. E já estamos, tá? Já estamos em conversa com o Executivo, com a Secretaria de Direitos Humanos, inclusive temos um seminário preparado agora para ainda esse ano acontecer, fruto dessa comissão. E através dessa comissão a gente já conseguiu ajudar algumas instituições. Tem que perguntar novamente, o senhor está com vários diálogos aí, então neste segundo mandato, como é que o senhor vai se posicionar em relação ao Executivo? Vai dialogar, vai ser oposição quando for preciso? Como é que vai ser esse posicionamento? O partido vai se posicionar como? O senhor pretende se posicionar como? Em relação? Eu não tenho motivos para ser oposição ao governo. Porque eu respeito a democracia, eu quero que o governo... Eu entendo que se o governo for bem, a população vai estar sendo assistida. Então, eu quero que o governo seja bem. O que ela precisar, ela vai poder contar comigo. O que eu vou ser oposição são as questões ideológicas, tanto partidárias, porque eu sou partidário, como questões de cunho pessoal. Então, nisso daí... assim, não tem... A gente vai fazer oposição. Agora, no geral, eu não sou base do governo, mas vou apoiá-la no que for preciso para que ela tenha sucesso. Até porque a população aprovou, aí foi eleita no primeiro turno. Então... E o senhor já planejou o próximo mandato para além da sua relação com o Executivo? O que vai vir de projeto, o que vai vir de atuação do senhor? A gente respira um pouco depois da eleição, né? Cansativa a campanha. A gente respira um pouco, mas aqui na casa, por mais que não pareça ou que as pessoas pensem que um vereador não trabalha, aqui a gente não para, né? Então, eu até pensei assim, vou dar um descanso agora até o final do ano, mas uma coisa atrás, só de entrevista que eu tive que dar nas rádios por aí e tal,
uma série de reuniões que a gente tem que fazer, porque, como você mesmo colocou, o orçamento está aqui, eu sou responsável pela comissão, tem uma série um rito próprio, e isso vai gerar uma série de reuniões, de discussões, tem as emendas que a gente tem que ver para onde que vai destinar. A gente está recebendo várias pessoas que estão ali pedindo também apoio. Então, não para. A gente queria descansar nesse sentido, assim, de parar. Vou pensar só depois, mas não dá para parar. O que eu particularmente penso em relação ao meu próximo mandato? Nós vamos dar continuidade ao que a gente tem feito. Eu não tenho nenhuma coisa assim, eu estou pensando agora, eu vou fazer isso. No decorrer do mandato surgem as demandas e geralmente elas surgem das discussões que a gente faz com a sociedade. Várias das leis que nós temos são fruto de discussões que surgiram no decorrer do nosso mandato. Então, a gente pretende, na verdade, concluir algumas coisas que ficaram pendentes. Algumas ações que ficaram pendentes e que a gente entende como importante, a gente pretende concluir. Eu destinei a compra do óculos Orkan. Vou monitorar para que aconteça e para ter o destino certo, que já está lá, o óculos de inteligência artificial, para ser distribuídos nos CAEE. Nós vamos acompanhar isso. As pessoas têm baixa visão? Para que as pessoas são cegas. São cegas totalmente. Então, o óculos tem inteligência artificial e a pessoa que é cega, ela coloca o óculos, aí, por exemplo, ela vai pegar aqui esse texto e o óculos vai ler para ela o texto. Isso é fenomenal. E a gente é um programa nosso, uma lei nossa, Visão do Futuro, e a gente não só criou a lei, como comprou os óculos e a gente está destinando para o CAEE e para a biblioteca. Comprou por emenda? Por meio de emenda? Por meio de emenda. Né? Então, a gente sempre... O assunto não para aqui, né? Vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta falando um pouco mais do orçamento, um pouco mais de quem é o André Pastor também. É um minutinho só, gente, a gente já volta. Até já. Olá, estamos realizando a série com os vereadores e vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco hoje aqui nos estúdios, o vereador André Luiz, do Republicanos, que foi reeleito para o seu segundo mandato. E estamos aqui com muito assunto, né, vereador? Terminamos o bloco anterior falando desse projeto do senhor, que é uma emenda impositiva, que é a compra dos óculos Orkan. Explica pra gente como é que é isso, uma coisa super interessante, para que as pessoas cegas, né, possam ler sem o braille, né? Conta pra gente como é que é isso. Orkan é um óculos de inteligência artificial, tecnologia israelense. Ele já existe, já foi feito até algumas matérias em vários canais de televisão sobre esse óculos. Ele tem um dispositivo de AI que possibilita a pessoa que é cega até a ter acesso à literatura. Então, ela pode pegar o livro, esse programinha, ele registra. O programa registra tudo e ele é capaz da pessoa pegar e ir folheando o livro e vai narrando o livro para ela. Então, esses óculos já foram comprados, já estão em Juiz de Fora? Como é que vai ser essa distribuição? Eles estão sendo licitados. Nós já destinamos o recurso, vamos comprar 6 óculos desse para cá. Custa 14 mil. Aí a pessoa vai dizer, poxa, 14 mil no óculos? Não, é caro. Não é caro pelo custo-benefício. Para uma pessoa que é cega ter acesso à literatura, só para você ter uma ideia, além da literatura, uma pessoa, ele registra o seu rosto. Então, você está se aproximando, aí ele vai registrar, aí depois que está registrado lá, aí todas as vezes que você se aproximar daquela pessoa, ela vai falar, sua mãe está chegando, sua irmã, a Marilson está chegando. Aí ele faz com que a pessoa cega tenha
condição de relacionamento social muito melhor. Isso traz uma qualidade de vida muito impagável, na verdade. Quando a gente vai ver o benefício que traz, a gente percebe que esses 14 mil nem é tão caro assim. E essa distribuição inicial vai ser o quê? Vai ser nas escolas municipais? Para quem que vão ser destinados? Ou isso aí depende do executivo? Não, então, a princípio, o que acontece? Nós estamos comprando para as escolas especiais, para que os alunos que são deficientes e que participam, lá já desenvolve alguns trabalhos fenomenais relacionados a essa questão da visão, não só da visão, mas em vários aspectos. Inclusive, um dos profissionais que estão lá é profissional aqui da casa também, sim, no CAE, e eu esqueci o nome... O Flodoaldo. Flodoaldo, que trabalha lá também. Nós estivemos conversando com ele lá, ele tem um estúdiozinho, faz coisas assim fenomenais. E lá vai ser justamente para assessorar esse ensino para essas pessoas. E é claro que isso vai acabar estimulando, eu acredito que na nossa cidade nós temos pessoas que, sabendo e tendo acesso, podendo experimentar, vão trabalhar também para adquirir, até de forma pessoal, ou buscar parcerias e ter acesso a esse óculos. É claro que podemos, mais para frente, a gente pode comprar mais, ou o próprio executivo pode comprar mais. Mas era necessário criar a lei para que a gente pudesse ter essa ferramenta aqui no nosso município. Então, a gente criou o programa Visão do Futuro, que além de dar essa possibilidade, também autoriza o executivo a fazer um trabalho junto às escolas relacionados à questão dos problemas de visão também. E há possibilidade de outros projetos de políticas inclusivas por parte do seu mandato? Com certeza, com certeza. Eu, na verdade, eu tinha um interesse muito grande na comissão de pessoa com deficiência. Mas, assim, não dá para abraçar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu pedi para o vereador Wagner, que sempre esteve com a gente ajudando na comissão da criança, e ele mesmo declarou isso, porque estou falando que eu pedi, porque ele mesmo declarou, que ele assumisse a presidência da criança. Eu fiquei por 3 anos. Mas por quê? Porque eu ia assumir a presidência da comissão de combate às drogas. E aí, para você tentar abraçar tudo e não fazer nada, não ajuda. Então, o senhor ainda está na presidência da Ciência e Tecnologia também. Ciência e também. Tecnologia. Esse óculos está relacionado a ela. Nós já fizemos reuniões antes com relação a essa questão da ciência e tecnologia. Mas ciência e tecnologia, eu confesso que também foi uma assim, mais que o vereador Wagner que me colocou, não, vai, você fica lá. Mas não dá, porque eu gosto de fazer a coisa bem feita. E para você fazer a coisa bem feita, você precisa se dedicar. Se você tentar abraçar tudo, você não consegue. E eu cheguei a participar da comissão de pessoa com deficiência no início, mas eu vi que estava em boas mãos. Maurício Delgado, que assumiu a presidência, e geralmente o presidente, embora a comissão seja composta por 3 ou 4 vereadores, mas o presidente é que fica com a responsabilidade de ir atrás, de fazer, de agendar reuniões e tal. E a gente, quem é membro ali, fica só seguindo as diretrizes do presidente. No caso da criança e adolescente, o trabalho foi árduo, até porque vocês também trabalharam com o plano municipal da primeira infância, né? O senhor participou de várias reuniões, né? Teve a montagem desse plano no município com várias autoridades, né? É uma grande conquista que está para chegar nessa casa. O plano municipal da primeira infância é feito a várias mãos, com a participação do executivo, do pessoal do judiciário, com a promotoria. Com essa casa teve seus representantes e eu fui um deles. Se eu não me engano, é o Juraci, a Laís e também o João Wagner. Nós participamos da discussão desse plano, da montagem desse plano. Vários grupos de trabalho foram criados, várias reuniões. Então, muito tempo mesmo. Concluiu-se por esses dias, em cima da eleição. Só que ele vai vir para casa para ser aprovado agora e volta às discussões. É um plano decenal, né? Aí ele vai vir para casa agora para ser também aprovado aqui na casa também. Tem que passar pela casa. Como está agora o plano do esporte, está aqui na casa também. Então, são coisas dispendiosas. E a questão da pessoa com deficiência, eu enxergo isso, que precisa-se de uma dedicação quase que exclusiva ali. E que eu não teria. Mas isso não me impede de ter ações. Eu sou autor da lei, por exemplo, que tira dos nossos estacionamentos
aquela responsabilidade da pessoa com deficiência ter que cumprir aquele horário ali programado, que, se não me engano, era de 3 horas, né? Então, às vezes, e isso veio da população também, de uma pessoa conhecida nossa, um eleitor nosso, que parava com o filho, que é deficiente, aí ele ia para fazer uma fisioterapia e ele tinha que voltar correndo sem ter acabado a fisioterapia, para poder tirar o carro do estacionamento, porque senão ele ia ter que pagar dobrado, senão ele ia ser multado, na verdade. Então, aí a gente criou uma lei pensando também na pessoa com deficiência de tempo livre ali no estacionamento. Então, a gente está sempre antenado com alguma coisa e a gente já conversei inclusive isso com os assessores, a gente tem na nossa programação a ideia de reunir, principalmente eu tenho acesso a muitas pessoas que têm problema de deficiência. A parte desses meus eleitores, alguns deles têm filhos autistas e tal, e uma das nossas ideias é poder reuni-los para ouvir deles o que a gente pode fazer de melhor para poder assisti-los. Eu gostaria de esmiuçar um pouco mais com o senhor a questão da primeira infância. O senhor disse que um ponto positivo é que o orçamento já traz ali uma rubrica definida para essas ações a partir de 2025 e que depois vai poder ser feito um comparativo. Mas o que o senhor define que precisa ser feito de política pública para essa primeira infância? O que já foi feito e o que falta? Precisa ser feito sempre mais, né? Quando a gente pensa no que foi feito, quando a gente pensa, por exemplo, na creche, a prefeitura, ela, no início do mandato, ela fez uma série de ações, fez uma força-tarefa e conseguiu zerar, vou botar aqui entre aspas, a fila das creches, né? Que atinge as crianças de 0 a 6 anos, na primeira infância. Só que você zera a fila hoje, amanhã você abre um novo chamamento e a fila fica enorme de novo. Então, isso são uma das ações que você tem que estar pensando sempre. Política pública para a gente poder ter mais creche. Quanto mais creche, o ideal é que tivesse uma creche em cada bairro para que a gente pudesse ter todas as nossas crianças aí assistidas. Quando a gente pensa em maternidade, por exemplo, a gente tem algumas questões que são peculiares, que eu mesmo não vou saber falar, embora participando da discussão do Plano Municipal da Primeira Infância, eu ouvi e levei também algumas dessas demandas de questões de falta de políticas públicas ou falta de um olhar mais atencioso para a questão da maternidade ali mesmo, da hora do parto. Então, só um problema que pode causar, que a gente tem alguns dados, de que uma criança, até um tempo atrás, a gente não tinha nenhum problema de crianças que nasciam com problemas de deficiência por causa de um parto forçado. Uhum. E a gente tem, em Juiz de Fora, eu tive essa informação, não tenho dados concretos, mas tive essa informação e levei para discussão, inclusive, do plano através do secretário de Saúde. Olha, eu recebi uma denúncia nesse aspecto tal, relacionado ao índice que está aumentando de crianças com problemas de parto, que não era para ter, ela não era para ter nascido com deficiência, mas como o parto foi forçado, e aí tem lá as formas e uso de técnicas. uso de equipamentos que acabam... Exatamente. Que acaba trazendo um problema que não era para existir e a gente está tendo. E aí, quando você vai ver dados, aí esse índice aumentou de crianças de problemas em partos. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que eliminar na nossa cidade. Que não precisava ter, e se está tendo, tem que averiguar, e se tiver tendo, a gente tem que resolver esse problema para que não tenha mais. Nossa, são tantas demandas. Esse bloco é para a gente falar do André, que não é vereador. Né? Quem é o André, que é pastor, né? Como é que é esse outro lado? Tem tempo, sobra tempo para a família, né? Para a igreja? Como é que é isso? Sobra, tem que sobrar sempre. Tem que sobrar tempo, sempre. Eu sou pastor, eu aprendi com Deus. Você trabalha, Deus criou o mundo em 7, a gente fala 7 dias, mas na verdade foi 6 dias, e um dia ele tirou para descansar. Então, todo ser humano, ele não pode viver em função do trabalho. Então, a gente tem um período do dia, 24 horas, a gente tem que separar um tempo para cuidar da nossa vida espiritual, a gente tem que separar um tempo para cuidar da nossa família. Eu procuro viver isso e eu procuro passar isso para as pessoas que convivem comigo. Então, o André, fora aqui da Câmara,
Primeiro, a Câmara demanda para a gente 24 horas, né? Então, às vezes, mesmo a gente está em casa, a gente está o tempo todo recebendo demanda. Eu tenho minha esposa, minha filha, sou casado há 29 anos. Como é que é o nome da esposa? Márcia. Márcia que nos acompanha aqui nos bastidores, ela está aqui nos bastidores e tal. Mas a Márcia... a filha conheci ontem, como é que chama a filha? Ana Clara. Ana Clara. Minha filha tem 20 anos, minha esposa, minha companheira, e já há 29 anos, e tudo que a gente é aqui, tudo que a gente faz é por Deus e pela nossa família que vai moldando a gente. Quando a gente tem um dia desgastante aqui, o nosso porto seguro é chegar em casa e encontrar uma família ali onde a gente tem o acolhimento ali que todo ser humano precisa, né? Então, eu procuro sempre separar um tempo para minha família e para servir a Deus, que aí é uma coisa que é pessoal, que é uma retribuição por tudo que Ele tem feito por mim. Então, eu conheci o Evangelho muito novo e já sirvo mais de 30 anos como pregador do Evangelho, e pregar o Evangelho para mim não é peso. Na verdade, para mim é um prazer poder pregar o Evangelho. E sempre que a gente está convivendo com as pessoas, a gente está sempre procurando passar um pouco do que a gente aprende com as Sagradas Escrituras. Porque tem muita gente falando da Bíblia, mas pouca gente vivendo, né, a palavra de Deus. Inclusive, esse é um dos questionamentos que eu recebo. Porque muitas discussões, às vezes, políticas, eu não concordo. Por quê? Porque eu vejo que tem gente que não tem... Não se preocupa em manter uma moral, um caráter cristão, mas sabe defender que é uma beleza. E usar os versículos da Bíblia para falar politicamente. Então, às vezes, a pessoa está querendo usar a palavra de Deus para se autopromover. E eu não... quando eu uso a palavra de Deus, é, na verdade, para ajudar as pessoas. Eu não preciso da palavra de Deus para me promover, porque Deus já é a minha promoção. Deus já é suficiente para mim. Então, eu não preciso conquistar nada mais. Se eu ganho a eleição, glória a Deus. Se eu perco a eleição, glória a Deus do mesmo jeito. Deus é tudo para mim. O senhor não é de Juiz de Fora, está aqui recentemente. Recentemente não, né? Mas o senhor veio para cá. O que atraiu o senhor e como que... O que Juiz de Fora tem de bom para o senhor? Para mim, tudo, né? Porque que eu me sinto em casa. Na verdade, como missionário, eu rodei vários lugares. Eu já morei em Brasília, já morei no Nordeste, na Paraíba. Eu sou do Rio de Janeiro. Costumo falar que eu sou carioca por acidente, porque os meus pais são paraibanos e eu tive a felicidade de ir morar na Paraíba por conta do trabalho missionário, e lá eu tive a minha filha, a Ana Clara. Então, eu sou filho de Paraíba, pai de Paraíba, mas sou carioca. E me tornei mineiro de coração, porque, na verdade, eu tenho em Minas Gerais, já vão para 18 anos. 18 anos que eu estou em Minas Gerais. Então, eu coordenei o trabalho da igreja, principalmente relacionado a jovem. É daí que vem essa vontade política em relacionado à juventude, porque eu coordenei o trabalho em todo o estado aqui, mais de 30 mil jovens, com ações principalmente questões ligadas a esporte, cultura, artes, coisas, tudo que eu entendo como ferramentas para você trazer o jovem para, sabe, tirar ele da ociosidade, tirar ele da marginalidade, tirar ele daquela vida errada e apontar para ele um sonho, um caminho, fazer ele ter esperança na vida. Então, a gente usa muito essas ferramentas associadas ao Evangelho de Cristo, que é o principal. Mas, quando você consegue unir as políticas públicas com essa boa vontade, não só da minha instituição, mas são várias instituições que trabalham e tentam ajudar as pessoas, então a gente acaba tendo um resultado muito melhor. E o meu ingresso na política é justamente com isso, é pensar em políticas públicas para ajudar aquelas instituições, de forma geral, que fazem e que procuram fazer o bem, que procuram ajudar o próximo. E aí, o que você achou de melhor aqui em Juiz de Fora, que hoje, né,
Assim, te canta assim na cidade, né? assim, Juiz de Fora, quando eu falo que eu me sinto em casa, é porque eu morei em Belo Horizonte e em BH os costumes são outros, né? O povo é mais assim mineiro. Aí lá mesmo se fala muito que o povo de Juiz de Fora é meio carioca. É de X de Fora. É, de X de Fora. Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi isso, eu me senti em casa. A maioria que torce para os times do Rio, eu sou flamenguista, então eu me senti muito em casa. Lá, por exemplo, você anda na rua, você só vê camisa do Galo, do Cruzeiro. E aqui não, aqui você vê do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo. Tá muito, a cultura daqui está muito associada à cultura do Rio de Janeiro. Então isso me faz me sentir em casa. O povo juiz-forano, eu enxergo como um povo muito acolhedor. Para mim, principalmente, e já tive em vários lugares, o povo juiz-forano, para mim, é um povo muito acolhedor. Só comparo com o povo do Nordeste, que também é muito especial. Só para a gente encerrar, então, eu queria que você conversasse com o seu eleitor, né? Olhasse para a Câmara e falasse o que pode esperar, qual a expectativa para os próximos 4 anos desse vereador que eles elegeram, né? Primeiro, agradecer aqui, Marisa, estar aqui com você, com a Renata, nesse bate-papo é muito legal, muito importante. Agradecer a toda a população que nos deu esse voto de confiança e dizer que o que pode esperar desse vereador é muito trabalho, muita seriedade, muito zelo com a coisa pública, que é o que a gente tem feito ao longo desses 4 anos e vamos procurar fazer nos próximos 4 anos que vem pela frente. Nosso gabinete está aberto tanto nas redes sociais, né? André Luiz 10 ainda que está lá? André Luiz 10 ainda está com o título da campanha, talvez a gente mude. E o nosso gabinete aqui também, na Câmara Municipal, só chegar aqui, gabinete do vereador André Luiz, e você vai ser bem recebido. Nós estamos abertos para receber ideias, sugestões e reclamações, pedidos, e discutir o que for melhor. Sempre nós vamos estar dispostos aqui a tentar, pelo menos, ajudar da melhor maneira possível. Tudo que tiver ao nosso alcance, como parlamentar, a gente vai estar procurando fazer, e pode ter certeza que é sempre pensando o melhor da nossa cidade. Obrigada, vereador. Sucesso em mais um mandato, né, Renata? Obrigada. Estamos juntas aí, né, em mais uma entrevista. Esse foi o JF Entrevista com a série especial com os vereadores e vereadoras eleitos para o próximo mandato 2025-2028. O programa fica por aqui e eu espero você no próximo. Até lá!